nós queremos hoje viajar no tempo, e essa viagem no tempo vai desbravar a história do hebraico bíblico. Quando você vê o texto aqui, você tem o texto aqui, um montão de cobrinha, um montão de escrita quadrática, esses quadradinhos aqui com esses pontinhos. O que significa tudo isso? Significa o registro do que o Senhor desejou estabelecer sobre a sua vida, o registro do que Ele quer que você entenda. Então, a pessoa fala assim, mas como é que é a ligação do hebraico com o aramaico? Uma pergunta que é muito comum você ouvir, a questão do hebraico com o aramaico. Então, o aramaico, ele foi desenvolvido, justamente como uma língua falada. Poucos textos têm de aramaico como escrita aramaica em relação à língua hebraica. O aramaico é o idioma que Jesus falava no tempo dele, se falava o aramaico. Mas obviamente que o aramaico está ligado a hebraico. As letras são as mesmas, só que existe pouca literatura produzida em aramaico, porque a literatura, o texto da Bíblia sempre foi um texto hebraico. E o que aconteceu então? O hebraico era usado na lei, na Torá, no Tanar. E no tempo de Jesus eles tinham o quê? Eles tinham a Torá, os livros de Moisés, eles tinham os Neviim, que eram os livros dos profetas, eles tinham os Ketuvim, que eram os livros dos escritos. Torá, Neviim e Ketuvim formam então o Tanar. E na marca desse Tanar você tem o início e o fim. E aí eu quero falar a marca do hebraico bíblico. Do início e no fim, você tem uma marca que o Senhor está utilizando. A marca que é a construção. A Bíblia é um livro de construção. E para você viajar e entender essa história, você tem que entender a história do que Deus está construindo. Qual que é a história da minha vida? Qual é a história da sua vida? É uma história de edificação. O Senhor está edificando. Deus é um grande construtor. E como Ele começa a construir? Ele cria e Ele constrói. O diabo copia e o diabo destrói. Então quem copia está destruindo, É assim, desde os layouts das pessoas, A pessoa está copiando, destruiu aquele e não criou nada, ele só copiou. Ele copiou e destruiu. Isso é a marca de Lúcifer. Ele copia e ele destrói. O Senhor cria, e a criação que Ele está estabelecendo, pela criação que Ele estabelece, Ele está construindo coisas maravilhosas. Eu quero que você entenda o que é a criação do Senhor, o que é a edificação do Senhor, para começar essa viagem, começar essa história e começar a entender como o hebraico é uma marca poderosa nessa construção do que o Senhor desejou estabelecer sobre a nossa vida. Ele está então formando cada um de nós. Ele está estabelecendo nessa formação. Olha só o que o Senhor está dizendo aqui. Quando Ele está formando a mulher, Ele está dizendo que o homem fez, E Gênesis 2:22. Olha só que número interessante, Gênesis 2:22, é o primeiro número de concordância da Bíblia. Gênesis 2:22, o capítulo 2, o versículo 22, 2:2:2. O que está escrito em Gênesis capítulo 2, versículo 22? Está escrito que o Senhor, Ele está formando a mulher. E quando Ele diz que Ele forma a mulher, Ele usa justamente a palavra da construção. Ele está construindo. Quero mostrar para você aqui. Você pode usar essa Bíblia que é interessante, Que ela tem as versões do Strongs aqui, E então ele diz que ele pegou aqui, estava assim, disse: e a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e a trouxe. Essa palavra transformou é a palavra baná, que está aqui. Se você pegar no Strongs, que é o número 1129, está aqui: raiz primitiva, construir, reconstruir, estabelecer, ser reconstruído, ser constituído. O que Deus fez com a costela? Ele construiu. Deus, Ele cria do nada e aparece o tudo.
e depois com o que está criado, ele constrói. A mulher então foi construída. A mulher é a marca da edificação de Deus. E aí começa então essa língua poderosa, o hebraico, que diz que a mulher foi construída. E aqui está a palavra baná. Baná, levanot, que é construir. Baná é justamente a marca dessa construção. A marca do quê? A marca de que na casa, que é o bet, aqui está então o construir, que é a marca do transformar. O transformar de Gênesis 2:22, que é a ideia do construir. Esse verbo aqui, o baná, que sempre é escrito na terceira pessoa singular masculino passado, ele construiu, o Senhor construiu, rubaná. Então de baná eu vou colocar então o levanot, que é o verbo construir, que vai vir aqui o infinitivo desse verbo construir, e depois então você tem toda a raiz que está aqui no baná, beit, nun e rei, porque o Senhor está construindo. E olha só como que a Bíblia, ela está dizendo, Deus colocou todos esses símbolos para trazer a você uma história, para que essa história que você enxergasse nesses símbolos fosse uma história do que ele está fazendo. Ele está com o alfabeto hebraico construindo a história toda da humanidade. Ele está construindo a mulher de um osso, e depois ele vai construir a nova Jerusalém. E o que está entre a construção de Gênesis e a construção de Apocalipse? Em Gênesis ele está construindo a mulher, e depois ele está em Apocalipse construindo a nova Jerusalém. Que é a nova Jerusalém? É a esposa que se ataviou para o seu marido. Está descendo a nova Jerusalém. Nós nos transformamos numa cidade construída pelo Senhor. Você pode entender o poder dessa construção, o poder dessa transformação, como você está sendo transformado e dizendo, o beit da minha casa, o nun desse milagre está me dando o rei desse fôlego. O Senhor está construindo na sua casa um milagre, o milagre de uma transformação, o milagre Nes da transformação, onde Nahash, que também é com nun, que é a serpente, o Nahash quer impedir o Nes. O Nahash, que é a serpente, quer impedir o milagre, mas o Senhor na casa está construindo, e esse fôlego está sendo garantido para que essa construção chegue no final. Falta fôlego na construção, A pessoa começa a construir e ela para no caminho, Ela não teve dinheiro, não teve paciência, ou teve uma interrupção, Alguém botou um embargo nessa obra, alguma coisa aconteceu para impedir a construção chegar até o final. Mas nós temos uma construção até o final, que é a marca da Nova Jerusalém. Nós vamos chegar até o final e construir de maneira poderosa e de maneira maravilhosa. Então eu quero que você entenda como esse hebraico poderoso, ele está sendo ao longo de toda a Bíblia escrito, para que quando o povo estivesse naquele exílio, eles tiveram influência do aramaico. Então algumas partes do livro de Daniel estão escritas em aramaico, ou seja, as mesmas letras hebraicas, mas a palavra era a palavra que eles falavam. Eles estavam tendo distância da palavra hebraica, do que estava acontecendo com a língua hebraica. Então a língua falada, o aramaico, ele tomou então esse sentido e esse caminho, mas é exatamente a mesma língua. O que está existindo? Essa diferença. As pessoas dizem, não, é muito diferente, o Jesus falou, não tem nada a ver. Não sabem da história. A história é uma só. Jesus pegou o texto de Isaías em hebraico, ele leu aquele texto e disse, essa palavra se cumpriu hoje na minha vida. Que palavra? O Espírito do Senhor está sobre mim, pois que ele me ungiu para realmente trazer a libertação, para proclamar o ano aceitável do Senhor, para trazer a vista aos cegos, para proclamar realmente liberdade aos cativos. É o texto de Isaías 61,
que o Senhor está repetindo ali em Lucas capítulo 4, quando ele entra naquela sinagoga ali em Nazaret, e ali em Cafarnaum está, e as pessoas querem jogar ele no monte de Nazaré, para baixo daquele monte, por aquilo que aconteceu naquela palavra, onde ele diz: essa palavra se cumpriu hoje na minha vida. Então eu quero que você entenda a Bíblia como essa transformação, o hebraico ao longo da história como essa transformação vai nos levar até o fim, para que você possa enxergar na transformação dessas letras, na transformação dessas palavras, na transformação dessa história, algo poderoso que ele está fazendo para cada um de nós. O que ele está fazendo? Vamos então a essa construção final. A construção da mulher é a primeira construção. A construção lá da Nova Jerusalém é a construção final. E qual é a construção que está no meio, representando essa marca da Jerusalém? Você tem duas construções importantes, né? A primeira construção foi da arca. A construção aconteceu nos tempos de Noé. Quem que era Noé? A palavra Noah em hebraico, aqui está, Nun e Het. Noah, você vai ler assim de cima para baixo. Noah, que significa descanso. Noé foi a marca de um descanso. E Nehum está a marca de um consolo e a marca de algo muito pouco entendido pelas pessoas, que vem a ver o consolo, tem a ver com a questão do que nós lemos, do arrepender. Então fala assim: Deus se arrependeu de ter criado o homem, mas Noé encontrou graça diante de Deus. Por que a marca desse arrepender está ligado à marca desse descanso? Porque o arrepender é a marca do Nehum. Então esse Nehum de arrepender, ele vem com esse Noah de descanso. Então o que tem a ver o arrepender com o descanso nessa relação das palavras do que o Senhor está construindo? Tem a ver que o Senhor não é que ele se arrepende e diz: não quero mais. Ele está buscando alguém aonde ele possa ter continuidade. Ele diz: me arrependo, não consigo trabalhar uma edificação com todos esses que estão aí. Eles estão muito desviados, eles estão caminhando muito fora do propósito. Eu preciso encontrar alguém aonde esse propósito ele possa ser continuado. Preciso encontrar alguém que faça nesse propósito algo finalmente poder ter continuidade. Oh, encontrei Noah. Ele descansou em Noah. Ele disse: em você então o meu arrependimento, que diz: eu não vou encontrar ninguém, eu desisto desse homem que eu criei, esse homem não vai produzir. Não, alguém vai produzir. Noah vai produzir. E o que ele vai produzir nesse descanso? Produzir a arca, produzir aquilo que seria um elemento de aliança. O que Noah vê quando sai da arca? Noah, quando sai da arca, ele enxerga o quê? Ele enxerga o arco-íris. Ele enxerga o arco-íris. O que é o arco-íris? É o sinal da aliança. O que era a arca? Aliança. O que é o arco-íris? Aliança. O que ele tem nessa aliança? Descanso. A garantia que o Senhor não tem mais destruição. O que o Senhor tem? Edificação. E aquele que é edificador, esse não vai viver a destruição. Por isso, você está trabalhando na edificação. Você não está envolvido com nenhum tipo de destruição. E justamente a história do hebraico bíblico é a história de uma transformação de uma língua que estava construída. Aí ficou essa língua morta. Aí apareceu o aramaico. O aramaico está ali sendo falado. As palavras que o Senhor proferiu são palavras maravilhosas do aramaico, que foram registradas em grego, na marca de uma cultura. Mas o que eu mais gosto? Eu mais gosto do registro hebraico das palavras de Jesus, que é uma continuidade dessa viagem maravilhosa da história do hebraico bíblico. Porque Jesus falou em aramaico, foi registrado em grego, mas ele tem realmente um registro muito mais próximo no hebraico, da língua da qual o aramaico se relaciona com muito mais capacidade do que o grego. Então, como é que vai ser esse chamado Novo Testamento? Eu preciso colocar o Novo Testamento em grego.
Na verdade, os evangelhos em grego são muito diferentes, né? Porque Jesus não falou nada do grego, né? E nem aqueles que viveram com ele, Mateus, Marcos, Lucas e João, eles eram versados no grego, né? Lucas sim, né? Lucas tinha essa condição, né? Mas o que é o registro? O registro, ele é hebraico. O registro foi o que as pessoas que registraram do que eles falaram. Mas o que eles falaram poderia ser registrado em hebraico. E por que não foi? Porque a palavra está registrada nas tábuas de carne do nosso coração. Porque a história do hebraico bíblico é que há uma língua sendo edificada. Há uma língua edificante transformando você. Há uma transformação chegando para cada um de nós, e no poder dessa transformação, o Senhor, que olharia a destruição, fala: eu não quero mais a destruição, eu quero edificação, eu quero construir algo maravilhoso e poderoso, e Ele está construindo isso em cada um de nós. Deixa o Senhor construir na sua vida coisas maravilhosas e poderosas. Deixa o Senhor construir na sua vida aquilo que Ele tem preparado, para que coisa alguma impeça que essa construção maravilhosa e verdadeira seja eficaz em tudo que Ele tem preparado para mim e para você. Vamos construir? Deixa o Senhor construir. Deixa essa construção ser algo tão maravilhoso em você, e no poder dessa construção Ele vai trazer a você realidade. A realidade existe por aquilo que Ele está construindo. A realidade existe por aquilo que o Senhor está manifestando em cada um de nós. Deixa esta realidade ser uma realidade poderosa, onde o Senhor tem esse consolo. Mas eu falei da construção da mulher, onde começou a nomeação, onde começou a Adão colocar nomes, onde começou ele a escrever essa situação, a falar hebraico, registrar hebraico. Ele deu nome para todos os animais. Ele viu o Senhor transformar a mulher nessa construção. Depois eu falei que lá na Nova Jerusalém, lá em Apocalipse, há essa reconstrução. Nesse meio, no início tem Noah, que é o descanso do que o Senhor se arrependeu de fazer. E depois, a última história da Bíblia, tem outra pessoa que tem um nome muito semelhante. E quando você encontra essa história da Bíblia e essas marcas que ele está colocando, essa pessoa nada mais é do que um Noah, um Nehemia. Olha só, Nehemia, Noah, Nahum, que é o consolo, com esse Ia, que é o Iavé. E aqui então está a história muito interessante, a história de Neemias. E em Neemias, o que eu tenho? Em Neemias eu tenho a reconstrução dos muros. O Senhor está construindo coisas maravilhosas em nossa vida. Ele está construindo coisas maravilhosas para você. Ele está nessa construção colocando um consolo. Ele está buscando alguém a quem Ele possa consolar. Ele está buscando alguém a quem Ele possa descansar. Em quem Ele descansa? Num Neemias que diz: olha como estão os muros de Jerusalém, olha como estão as suas portas, os muros estão queimados, os muros estão desconstruídos, em ruínas, as portas estão queimadas a fogo, mas o que eu preciso de alguém que diga: a Jerusalém vai ser reconstruída. Olha a história da língua hebraica, construindo a mulher, construindo o ambiente. Tudo foi destruído e o Senhor buscando o seu consolo. Aonde Ele buscou? Em duas pessoas maravilhosas, em Noah e em Nehemia. Os dois são Nahum, é a mesma palavra, é a mesma condição, eles têm o mesmo raiz, Nun Het Mem. Nun het mem. Aqui está a mesma palavra do consolo, do arrepender, que busca alguém que vai dizer: agora eu tenho esse consolo, agora a marca da minha vida vai ser uma marca voltada para aquilo que o resultado do Senhor está trazendo para você: poder, vitória, unção e realidade.
nós temos a realidade. Eu e você queremos viver uma realidade, porque essa realidade está em nossa vida. No poder dessa realidade, eu tenho para você uma verdade espiritual. No poder dessa realidade, eu tenho uma alegria tão grande que Ele vai estabelecer para mim e para você a vitória do Todo-Poderoso, a vitória daquele que tem a consolação, que vai transformar a mulher. A mulher é a cidade celestial, que vai transformar a mulher, que é esse muro de proteção. Ele está protegendo a mulher, ele está protegendo com a marca desse Espírito. Por que a cidade de Jerusalém celestial tinha que ter muro? Se as portas estão abertas continuamente, porque esse muro significa, ele estabeleceu uma edificação onde não vai ter contaminação. O jardim também não tinha muro, mas depois da queda foi colocado o muro. Foi colocado um guarda e um portão, né? Essa é a proteção, não é o muro em si, mas é o portão. E depois em Jesus, essa porta se abre, porque o véu se rasga e a árvore da vida tem de novo esse acesso. Olha quantas coisas o hebraico ele está contando para a nossa vida, quantas coisas o Senhor ele está desejando que você viva. De que maneira? Consolo, edificação, crescimento. Você sabe que você é a resposta para esse arrepender-te, Deus. Ele não quer destruir, Ele quer criar e construir. Por isso Ele criou uma palavra para construir em nós os conceitos mais importantes de uma edificação. Por isso Ele tem a marca de uma nova Jerusalém que está edificada. Oh Nahum Noach, oh Nehum Nehemia, oh, nós queremos ter esse consolo, nós queremos ter a marca dessa base, dessa unção e desse poder. Nós queremos ver como o Senhor desejou que todas essas coisas fossem para cada um de nós uma realidade, a realidade dessa palavra. Que você possa ter essa construção, que você possa ter esse desejo de dizer a cada palavra, essa palavra se cumpre na minha vida, essa palavra de reconstrução. Vou tirar os cativos, oprimidos, vou anunciar a liberdade, vou ser livre nessa construção, nesse poder e nessa vitória. Eu vou ter nessa palavra uma alegria completa. Que o Senhor te abençoe com Noach, com Nahum. Que o Senhor te abençoe com o poder da construção, o poder da palavra, o poder da consolação. Que toda essa história escrita sobre a sua vida tenha a tradução de uma coisa só. Aquilo que o Senhor tomou para transformar, Ele está edificando. E nunca a destruição e a morte será a história que a tua existência e a minha existência irão contar. Hebraico Bíblico, Hebraico Hoje, entra nos links, entra no site, compre esse curso e tenha na sua vida aí o descortinar de coisas maravilhosas e infindáveis. Valeu demais. Shalom Adonai.